Então fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não pule sequer uma parte do vídeo. Aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se, é muito importante e de graça a sua inscrição. Deixe o seu like também e habilite o sino das notificações. Sobe o like aí e confirma a tua inscrição. Bom, gente, como vocês já sabem, graças a Deus também, Alexandre Matos é o novo diretor de futebol do Vasco. Ontem eu passei a informação muito rápido, também fiquei muito feliz, estava trabalhando, parei o carro na rua e, enfim, eu gravei um vídeo ali de menos de um minuto, mas enfim, para passar para vocês, né, realmente o que aconteceu, que a negociação teve sim um desfecho feliz. Dito isso, enfim, aí você tem que ver comentários, né, ler alguns comentários. Cadê o dinheiro? Ele precisa de dinheiro para trabalhar, gente. As pessoas que fazem contra, isso aqui não é resposta para ninguém, mas antes que comentem nesse sentido, vamos apaziguar. Primeira coisa que o Vasco precisa, paz. Segundo ponto, ele não viria para o Vasco se não tivesse garantias financeiras, se ele não pudesse contratar, montar um elenco. O cara ganhou aí nos últimos 5 anos, 4 anos, 8 títulos nacionais, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, o cara ganhou tudo. Olha a carreira desse profissional, né? Se olha lá, prateleira 01, um dos principais, tá ele e o Rodrigo Caetano ali, um do lado do outro. O Vasco, para você ter ideia do que eu estou passando para vocês aqui, o Vasco, nos últimos 10 anos, teve 18 diretores executivos. Eduardo, me destaca alguns aí. Olha, eu vou destacar alguns para vocês aqui, não vou denegrir a imagem de bons diretores, que eu considero, assim, diretores experientes que trabalharam no Vasco e acho que foi bem. O Anderson Barros, que hoje trabalha no Palmeiras, estava dirigindo a equipe do Vasco, né, comandando, levou o Vasco à última Libertadores. Anderson Barros é o primeiro. O segundo, Paulo Angione, trabalha hoje no Fluminense. O Fluminense acabou de conquistar uma Libertadores. Rodrigo Caetano, nem se fala, né, um dos principais que trabalharam no Vasco. E o André Mazuco, que trabalha hoje no Botafogo, que eu considero também um bom profissional. Tirando esses, eu falei 18. Né? Eu não lembro de outro destaque aqui, outro nome. Não tem. Vou ser sincero, o Vasco viveu uma aventura total. Chamar o cara e falar, Alexandre, um estagiário. Alexandre Pássaro foi um estagiário. Né? Então, assim, para você ter noção do negativo, o positivo eu passei aqui. André Mazuco, enfim, o Anderson Barros, Paulo Angione e o Rodrigo Caetano, 4. O resto, desculpa, com todo respeito, é só você pegar os números. Pô. Eu não sou eu que estou falando, não, é a história. Então, assim, você pega um diretor de futebol vencedor, competente, você muda a história. Ontem eu até fiz uma brincadeira, depois levantaram essa brincadeira. Um abraço para o meu amigo Emerson Rocha. Conversando com o Emerson, eu estava dirigindo, mandando uma mensagem ali, um áudio para o Emerson. Eu falei, Emerson, como é que as coisas mudam, né? Olha, janeiro do Vasco. Salgado, tá? Barbieri e Paulo Brax. Dezembro do Vasco. Pedrinho, Ramon Dias e agora Alexandre Matos. Comparam os três aí, depois vocês me falam. Né? Porque assim, realmente você muda da água para o vinho, como diz o ditado. Dito isso, tá? É uma certeza, é uma esperança. O Eduardo, ele não vai errar? Ele vai errar. Ele vai errar. Mas a tendência do acerto, da moral que esse cara tem no mercado, né? Que esse profissional tem no mercado, para ser mais correto com você, é muito grande, gente. É coisa assim, para o Vasco, do tamanho do Vasco. O que o Vasco merece, o que a torcida do Vasco merece. E ele está muito motivado. É uma negociação que se arrasta. Em 2021 o Vasco teve um interesse, não aconteceu, o Vasco não tinha grana. Agora é o ano do maior aporte financeiro da história do Vasco. 270 milhões. Aí você tem uma cota de TV de mais 200 e cacetada. Aí você tem mais as premiações. Um exemplo, o Vasco recebeu agora do Campeonato Brasileiro. O Vasco terminou lá na parte de baixo, arrastando a bunda no Campeonato Brasileiro para não cair. Essa que é a grande verdade. O Vasco recebeu 16 para 17 milhões. Então, assim, o Vasco são competições que trazem, fora a bilheteria, é muita grana entrando no clube. Então, assim,
Ele vai, não vamos entrar nessa onda que não tem dinheiro para trabalhar, porque tem dinheiro, tá? E outra coisa, além do dinheiro, tudo em dia, tudo certinho, não vamos entrar nesse assunto da confusão, quem tá querendo causar e tudo mais. Nada disso, isso aqui eu não tô atacando a ninguém. Só tô querendo ver o bem da minha camisa. Eu quero transmitir jogos do Vasco, noticiar junto com você um Vasco decente, um Vasco competitivo, um Vasco vencedor. Nada disso. Isso aqui não é ataque, é só uma positividade dentro do nosso clube. Eu quero o melhor pro Vasco, eu quero os melhores jogadores. Não quero jogador para ser meu amigo, eu quero jogador para ganhar título. Eu quero dirigente para ser amiguinho, não. Eu quero dirigente para contratar jogadores gigantes para dentro do nosso clube, né? Ontem já começou uma. Vamos mudar, começar a mudar o assunto aqui para não ficar muito longo o vídeo. Enfim, ontem já noticiaram, especulação, tá? O William Bigode, 37 anos, do Atlético Paranaense, né? Enfim, passou pelo Fluminense. Aonde o Alexandre Matos vai, o William vai junto. O William Bigode, né? Eduardo, o que você acha? O William sempre foi um excelente jogador, tá? Só que tem 37 anos. Ah, como é que vai ser o William? O William vai ser aquele reserva imediato ali do Verratti, né? Porque o William tem essa capacidade, não tem histórico de lesão, né? O Vasco precisa de um jogador do lado de campo, o Vasco precisa, gente, olha só, um clube precisa, eu conversei ontem com uma pessoa isso, de um centroavante titular, de um centroavante reserva imediato para esse jogador titular e de um jogador que dispute ali a posição, aquele terceiro. Isso faz parte de um planejamento. Então, quando você tem 3 jogadores por posição, você deixa o elenco mais robusto e é assim que o Matos trabalha, tá? É assim mais ou menos o jeito do Alexandre Matos trabalhar. Então, eu enxergo como muito, assim, muito positivo. Minha esperança está 100%. Né? Depois que o Pedrinho venceu a eleição, parece que a vida do Vasco começou a mudar. Sabe, a história do Vasco começou a mudar em todos os sentidos. Né? E aí o Lúcio Barbosa assumindo, conduzindo muito bem, tudo direitinho ali. Muita gente, por que não faz isso? E o cara tá lá em silêncio fazendo. Ó, demitiu hoje. O cara demitiu o Paulo Brax na segunda-feira. E uma semana depois ele trouxe um dos principais profissionais do Brasil, né? Na área, né? Para comandar o futebol. Então, assim, eu sinceramente estou muito feliz. Ontem também o Daverson, né, que trabalhou, ele é muito amigo dos jogadores. Outro lado positivo, o Alexandre Matos, ele sabe, ele fica realmente amigo dos jogadores, os jogadores gostam de trabalhar com o Alexandre Matos. Né? Ele vai em casamento, ele vai em festa, enfim, ele é convidado para tudo. Lá no Palmeiras esse ano ele foi no casamento de jogadores lá. Quando ele contratou o Dudu para o Palmeiras e o Edmundo, que eu vou dar os créditos aqui, ontem eu estava para o Edmundo, um abraço para o Edmundo e para o Gui. Ontem eu estava voltando do trabalho e assistindo a live do Edmundo e tal, o Edmundo falou, olha, o Alexandre Matos, ele é muito assim, é um exemplo, o Scarpa, né? Que é um desejo aí do Pedrinho, é um desejo nosso, da torcida do Vasco, o Scarpa é um grande jogador. Você vem para o Vasco para você ser o destaque, para você ser aquele cara que vai... os holofotes estarão em você. Por quê? Quando você faz isso, você motiva o jogador, né? Isso não deve acontecer porque o Vasco tem jogadores desse naipe, né? Tá aí o Payet eu acredito muito, sabe, no ano que vem, mas aí você traz um Scarpa de lá, você traz um William de cá, você traz outros grandes jogadores que eu tenho certeza que o Vasco vai trazer. O Vasco precisa realmente compor elenco, o Vasco precisa de jogadores para serem titulares. E aí o processo Ramon Dias, Alexandre, essa casadinha vai funcionar muito bem. Eu não estou falando coisa com coisa aqui, não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Agora, a gente vai esperar muito? Agora eu acho que não. Eu acho que agora a coisa vai ser mais certeira. Pelo menos o momento. A história diz isso, né? Então, gente, tem jogador vindo, tem jogador chegando, tem jogador negociando, sim. E o Matos não está de bobeira, ele não chegou de bobeira, não caiu de paraquedas no Vasco. Né? Houve uma conversa muito construtiva, essa é a informação que eu recebi, né, para a chegada do Alexandre Matos. Algumas garantias passadas para ele, super normal isso também, e agora é esperar a cena dos próximos capítulos. Hoje, o Alexandre chega no Vasco, primeiro dia de trabalho, primeiro de correria total, ele já sabe como é que vai ser. Né? O Vasco começa a pré-temporada no início de janeiro,
para, enfim, para que né, tenhamos um ano realmente de 2024 de muitas vitórias, né? Temos uma base, uma estrutura aí construída pelo Ramon Dias. Agora é realmente pontuar ali alguns jogadores e deixar esse elenco mais robusto e no ano que vem fazer grandes campeonatos. Vamos disputar os campeonatos e não participar dos campeonatos. É assim que eu enxergo. Tá certo? Então é isso. Daqui a pouco tem live aqui no canal, daqui a pouco tem vídeo novo. Então sobe o like aí, se inscreve aqui embaixo, porque isso aqui é Vasco da Gama. Bate no peito e diz: isso aqui é Vasco da Gama. Um beijo e saudações vascaínas.